Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 11 de outubro de 2019. São 23 horas e 45 minutos. Lição número 10, 8 de dezembro de 2019. O pecado do homem segundo o coração de Deus. 8 de dezembro é o segundo domingo de dezembro, portanto é o dia da Bíblia. Texto áureo. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 27. Verdade prática. Somente o revestimento da graça divina na força e no poder do Espírito Santo pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Leitura diária. Segunda-feira, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. O cristão deve fugir da prostituição. Terça-feira, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Cheios do Espírito, vencemos a carne. Quarta-feira, Filipenses capítulo 4, versículo 5. Em tudo temos de agir com pureza e equidade. Quinta-feira, 1 João capítulo 3, versículo 2. Perseveremos na fé e sejamos semelhantes a Cristo. Sexta-feira, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Fujamos da aparência do mal. Sábado, Jó capítulo 31, versículo 1. Cuidado com a cobiça. Leitura bíblica em classe, segundo Samuel capítulo 11, versículos do 1 ao 18. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi. Ele disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja.
Objetivo geral: conscientizar de que somente o revestimento da graça divina na força e no poder do Espírito Santo pode livrar-nos do pecado. Objetivos específicos: no primeiro tópico, mostrar que Davi era o homem segundo o coração de Deus. No segundo tópico, descrever o ambiente em que Davi pecou. E no terceiro tópico, qualificar o adultério e o homicídio de Davi. Introdução: a Bíblia não se limita a descrever as façanhas de seus heróis, mas revela igualmente esses pecados, erros e fragilidades. Homens como Noé, Abraão e Jacó cometeram graves faltas na caminhada espiritual. Gênesis capítulo 9, versículos 20 e 21, Gênesis capítulo 20, do 1 ao 6, Gênesis capítulo 27, versículo 19. E a Bíblia não as esconde. Davi, embora ungido do Senhor, deu lugar ao diabo e veio a cometer 2 gravíssimos pecados. Por isso Jesus nos alerta a orar e a vigiar constantemente. Mateus capítulo 26, versículo 41. A presente lição procura mostrar que ser escolhido de Deus por algum propósito não evita a possibilidade de uma eventual e evitável queda. Por essa razão, não podemos descuidar-nos de nossa vida espiritual. É imprescindível estar cheio do Espírito Santo para não sucumbir aos desejos da carne. Atentando seriamente para este conselho de Paulo, fugir da prostituição. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, aos Gálatas capítulo 5, versículo 16. Nós vemos que a Bíblia relata os grandes feitos dos homens, dos seus heróis, mas a Bíblia não esconde os seus defeitos. Em outras palavras, a Bíblia é um livro transparente. A Bíblia é o livro mais lido, mais vendido, mais distribuído gratuitamente e mais contrabandeado e mais roubado do mundo. Segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. A expressão homem segundo o coração de Deus fala de alguém que procura agradar ao Senhor. A Bíblia declara que Davi era esse homem. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Davi era rei que agradava a Deus, porque em tudo priorizava a sua vontade. Davi sabia esperar, seu coração sentia segundo os sentimentos do Senhor. Ele não se apressava, não agia precipitadamente, não frustrava os planos divinos, nem buscava a sua própria vontade, mas agia consciente e moderadamente. Filipenses capítulo 4, versículo 5. O líder segundo o coração de Deus tem intimidade com o Pai. O Senhor quer nos dar pastores segundo o seu coração. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Nós vemos que Davi, ele era um líder, ele era um rei que fazia segundo a vontade de Deus. Ele não fazia segundo a sua própria vontade, mas sempre buscava a orientação do Senhor. Nessa lição nós veremos que apesar dessas coisas, Davi cometeu falhas, cometeu pecado. Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Davi era escolhido de Deus, mas infelizmente cometeu pecados graves. Não foi um exemplo de perfeição absoluta como líder espiritual, nem como um homem público. A grande diferença entre Davi e Saul foi o arrependimento. O Salmo 51 revela a confissão de Davi, sua súplica por perdão e seu rogo por renovação espiritual. Ele não escondeu as suas transgressões, confessou-as e buscou o perdão. Enquanto nosso corpo não for plenamente redimido, lutaremos contra a tentação e o pecado, mas chegará o dia em que o que é mortal se vestirá de imortalidade e o que é corrupto de incorruptibilidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Enquanto isso, trilhemos o caminho da santidade, da oração, da leitura da Bíblia e da fuga da aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12. Deixe, porém, este alerta. É possível sim termos uma vida irrepreensível, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Nós vemos que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para não pecar contra Deus. É o Espírito Santo que nos guia. É Ele que nos leva para um lugar e para o outro e também nos impede de ir. Então, quando nós estamos de acordo com o Espírito Santo, nós não pecamos contra Deus. Síntese do tópico 1. O homem segundo o coração de Deus era o escolhido, mas deu lugar ao diabo. O ambiente em que Davi pecou.
criando um ambiente propício ao pecado. O texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra quando deveria ter ido. 1 Samuel capítulo 11, versículo 1. A indolência do rei era o primeiro passo que lhe preparava para a queda, pois quanto mais tempo desocupado, mais chance de ser tentado. Davi não pecou apenas por ter visto Batseba, mas porque seu olhar foi pecaminoso. Ele não procedeu como Jó, que fez concerto com seus olhos para não pecar. Jó 31. No lugar de andar ocioso pelo palácio, Davi deveria ter fugido da aparência do mal. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é. Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação, repreendeu o diabo com as Escrituras. Mateus capítulo 4, versículo 1, aos Hebreus capítulo 2, versículo 18. A tentação pode vir tanto de fora do mundo e do diabo, quanto de dentro de nós. Tiago 1, versículo 14. Nós vemos que Davi, a diferença entre Davi e Saul foi que Davi se arrependeu. Diferente de Saul, que não quis saber do negócio. A questão é que nós sempre não, de vez em quando nós vamos dar uma escorregada. A nossa natureza, uma hora a gente peca. A diferença é o nosso arrependimento. É quando nós nos arrependemos e pedimos perdão a Deus e Ele certamente nos perdoará. Ser tentado não é pecado, mas o é ceder à tentação. Jesus falou em Mateus 5:28 que se um homem olhar para uma mulher com desejos impuros, já adulterou com ela. Então, no olhar, a gente acaba pecando, principalmente nós os homens. A mulher mais pelo ouvir, o homem mais pelo ver. Então, quando o homem vê o caso de Davi, ele viu uma mulher formosa e cedeu à tentação. E a mulher acabou cedendo também por ter ouvido a palavra de Davi e acabou cedendo. Tanto um quanto o outro estão em pecado. Mas Davi reconheceu e se arrependeu. O caso da mulher nós não sabemos, a Bíblia não relata. Os meios que contribuem para a prática do pecado. Em geral, quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela aprofunda esse desejo, fecha-se para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a retirar-se dela. Assim foi com Davi. Ele indaga sobre a mulher que se banhava e, por meio de seus poderes reais, ordenou que a buscasse, segundo Samuel capítulo 11, versículo 4. Ele mandou buscá-la, mesmo sabendo que se tratava de uma senhora casada. Nada mais podia detê-lo no caminho do pecado, mesmo a informação que Batseba era mulher de um dos seus oficiais mais fiéis. Nessas condições, Davi já estava longe de Deus. Todas as ações descritas no texto mostram que ele abriu a porta do coração para o pecado e não desviou os olhos da vaidade. Salmo 119, 37. Frente ao mau exemplo de Davi e de acordo com as Escrituras, o cristão deve fugir do pecado e resguardar-se em Cristo, pois somente nele é que se consegue vencer os ataques do maligno. Nós precisamos ficar guardados em Deus. É bem verdade que você será tentado algumas vezes. E como será a sua resposta? Você vai vigiar e orar? Você vai ceder à tentação? Bom, eu espero que em Deus você fique firme, você não ceda. Mas se porventura você ceder ao pecado, lembre-se que você tem um advogado justo, Jesus Cristo. Síntese do tópico 2. Davi criou um ambiente propício ao pecado e deu vazão aos meios que contribuem para sua prática. Ou seja, ele criou o ambiente e cometeu o ato. O adultério e o homicídio de Davi. Pecado gera pecado. No Salmo 42:7 é dito que um abismo chama outro abismo. A prática pecado gera mais pecado. Ao tomar ciência de que Batseba estava grávida, Davi engendra um plano. Para esconder a gravidez adulterina de Batseba, Davi força Urias a deitar-se com a esposa, a fim de se lhe atribuir o filho ali gerado.
Ele fez isso por 2 vezes, porém sem sucesso, segundo Samuel, capítulo 11, versículos 8 e 10. Em outra tentativa, ele se dispõe a embriagá-lo, mas mesmo assim Urias não foi para casa, segundo Samuel 11, 13. O oficial se revela um soldado fiel, honrado, leal, contrastando com as atitudes do próprio rei Davi. Por fim, Davi revela a sua face mais cruel. Escreve uma carta e ordena que Urias a entregue a Joabe. Na carta, o rei ordena ao general que coloque o valente soldado num fronte temerário, imprudente e belicamente infrutífero. Uma das faces do pecado é a dissimulação. Leva-nos a situações inimagináveis. Atentemos, pois, para o que o apóstolo disse: o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Vemos que Davi ele arquitetou todo um plano, tudo ele pensou para que nesse caso as pessoas vissem que o filho era de Urias, imaginasse que fosse de Urias e não de Davi. Nós vemos que todo um plano Davi criou, desde para pecar, se deitar com a mulher, até pela questão da sua gravidez. Nós veremos um pouquinho mais adiante. Mas o salário do pecado é a morte. O homicídio de Davi. O pecado de Davi vai tomando, e observe que Davi fez isso justamente com um dos seus guardas mais fiéis, né? O pecado de Davi foi tomando grandes proporções. O rei entrega Urias nas mãos de Joabe, que por seu turno coloca-o à frente de uma peleja suicida. Esse ato não matou apenas Urias, mas também outros soldados, segundo Samuel 11:17. Ao ser informado da morte de seu fiel oficial, Davi se manifestou de modo brando, impassível e calculista, afirmando que tais coisas ocorrem na guerra. A espada ora devora de um lado, ora de outro, segundo Samuel 11:25. Davi plantou uma grande injustiça e colherá uma grande amargura. Ele sentirá o peso da espada enviada da parte de Deus sobre sua casa. O pecado destrói, transtorna e desfigura espiritualmente uma pessoa. O homem, segundo o coração de Deus, agora fazia a vontade do diabo. Bom, a Bíblia diz em Naum 1:3 que Deus não tem o culpado por inocente, independente de quem seja. Nós vemos que o mesmo Davi, sendo o segundo o coração de Deus, por ter pecado, veio sobre ele as consequências desse pecado. Deus não alivia. Nós precisamos entender que mesmo nós sendo servos do Senhor, independente de posição eclesiástica, independente de tudo isso, nós somos servos do Senhor. Então, independente daquilo que nós fazemos, nós iremos ter as nossas consequências. Nós precisamos estar firmes em Deus para que nós não venhamos dar brecha para o nosso adversário. Davi e seu comandante. Experiente em guerra, Joabe sabia que o pedido de Davi era uma trama maldosa. Ali a máscara de Davi cai diante de Joabe. Este não o verá mais como um rei santo, mas como alguém de caráter duvidoso, que acabara de fazer um pedido sujo. Em outras palavras, nós podemos dizer hoje que Davi, talvez jamais pelo testemunho, ganharia a Joabe, né? Porque Joabe ali deu para ver como de fato é o outro lado de Davi. Joabe era um assassino, pois havia tirado a vida de Abner, segundo Samuel capítulo 3, versículos 26 e 27. Davi acabara de se igualar ao seu comandante, ou seja, assassino. O rei de Israel não era mais o rei modelo, espiritual e excelente. Joabe não somente poderia blasfemar de Davi, como não mais poderia ser repreendido pelo rei a respeito de Abner, segundo Samuel capítulo 3, versículos 28 e 29. A história de Davi e seu comandante Joabe nos mostra que os servos do Senhor devem proceder fielmente em tudo para que o nome de Cristo não seja blasfemado. Então nós vemos que nessa situação o nome do Senhor acabou sendo blasfemado, porque Davi se igualou a um assassino. E agora ele não pode nem mais cobrar de um assassino, não pode nem mais dar uma sentença, porque está no mesmo pecado, no mesmo crime, na mesma situação. A tentativa de Davi para evitar as suspeitas do seu pecado.
Em seu atoleiro pecaminoso, depois de 7 dias de luto, imediatamente Davi tomou Batseba como esposa. Ele pensava afastar quaisquer suspeitas de um relacionamento extraconjugal. Olha só até que ponto ele chegou, né? É importante dizer que Batseba teve grande participação no pecado de Davi. Ela não se resguardou, mostrou-se pecaminosamente. Era uma mulher ambiciosa, cheia de planos. Isso pode ser comprovado pelo texto de 1 Reis, capítulo 1, versículos do 11 ao 31. Tudo poderia ter passado despercebido perante o povo e logo esquecido, mas o autor sagrado o contraria, dizendo: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 27. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Os que pecam às ocultas, pensando que Ele não vê, enganam-se. As Escrituras declaram que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, Salmos 33, 13 e 14, Salmos 90, 8, Salmos 139, 11 e 12. As pessoas parecem que não entendem que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus vê todas as coisas e sabe de todas as coisas. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dele, tem os olhos como chama de fogo. Não há nada que Deus não possa ver. E muitas pessoas, como foi o caso aqui de Davi, cometem pecado achando que Deus não está vendo. Deus não tem o culpado por inocente, então vai sofrer as consequências do pecado. Síntese do tópico 3. O adultério foi a causa do homicídio executado por Davi. Subsídio bibliológico. Davi igual a Saul? Em ordenar Joabe para expor Urias ao pecado, o rei estava usando um meio que Saul usara, um esforço para se desfazer do próprio Davi. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 24 e 25. Qual então é a diferença entre Saul e Davi? Cada um sucumbiu à tentação e pecou terrivelmente. A diferença é que, quando descoberto, Saul pediu desculpas e rogou a Samuel para não o expor diante do seu povo. Ele estava mais interessado na opinião pública do que em seu relacionamento com Deus. Em contraste, Davi estava tão interessado em seu relacionamento com o Senhor que tomou a iniciativa e fez uma confissão pública, que podemos ler em Salmos 51. Todos os seres humanos são falhos e qualquer um de nós pode cair. A maneira como resistimos à tentação e a maneira como lidamos com os nossos pecados são ambos indicadores de santidade. Em outras palavras, quando nós pecamos e assumimos o nosso pecado, isso também é um sinal de temor. É um temor a Deus. Ou seja, nós temos o medo das consequências, né? No caso eterno, mas nós nos colocamos diante do homem, diante do público. Por que isso? Porque nós não iremos estar, como posso dizer, para não se aparecer perfeitos diante dos homens. Existe caráter e reputação. A diferença está aqui. Quando nós assumimos publicamente o nosso pecado, isso é um caráter. Ou seja, nós expomos o nosso pecado, a nossa falha para todos. Ou seja, dizemos o que realmente somos, o quão falhos somos. E o que é reputação? Reputação é aquilo que as pessoas acham que uma pessoa é, ela sendo ou não. Então, no caso de Saul, ele viu que ele pediu desculpas, mas pediu para que ninguém soubesse. Isso era reputação. Então, as pessoas viam Saul de uma forma que não era verdadeiro. Não era o caráter, era apenas uma reputação. E é como hoje, nós vemos líderes, pastores e tantos outros que se põem de uma forma que parece ser de Deus e não é. Ou seja, é apenas uma reputação, não é um caráter. Conclusão. O registro do pecado de Davi revela a perfeita justiça de Deus e de sua palavra. As Escrituras mostram que a prática do pecado é sempre desastrosa. Portanto, evitemos a ociosidade, desenvolvamos os dons úteis à obra de Deus. Confessemos o nosso pecado, pois quem o oculta torna-o mais grave ainda. Se este for o seu caso, procure o seu pastor
peça-lhe ajuda. Quem confessa a sua transgressão e a deixa, alcançará misericórdia. Nós vemos aqui no caso de Davi, que um dos motivos, e talvez o principal motivo pelo qual ele pecou, foi a sua ociosidade, ou seja, não tinha o que fazer, ele estava à toa, o popular à toa, estava fazendo nada. Então ele fazendo nada, ele acabou vendo uma mulher formosa. Então que nós venhamos estar sempre ocupados, principalmente com as coisas do céu. Colossenses capítulo 3 vai falar que nós viemos buscar as coisas que são de cima. Então que nós viemos estar com o nosso pensamento ligado no Senhor, para que nós não venhamos pecar contra Ele, e meditando sempre na sua santa palavra. Questionário. Pergunta: o que significa a expressão um homem segundo o coração de Deus? Resposta: a expressão homem segundo o coração, o seu coração, fala de alguém que procura agradar ao Senhor. Pergunta: que tipo de rei Davi é em relação a Deus? Resposta: Davi é o rei que agrada a Deus, porque em tudo ele priorizava a sua vontade, ou seja, a vontade do Senhor. Pergunta: por que Davi pecou? Resposta: Davi não pecou apenas por ter notado Batseba, mas porque seu olhar foi errante. Ele não procedeu como Jó, que fez concerto com os seus olhos para não pecar. Jó capítulo 31, versículo 1. Pergunta: o que o cristão deve fazer para vencer o pecado? Resposta: o cristão deve fugir do pecado e se resguardar em Cristo, pois somente nele é que se consegue vencer os ataques do maligno. Pergunta: qual é o propósito de Davi tomar Batseba como esposa? Resposta: ele tinha um propósito de que quando a criança nascesse, fossem afastadas quaisquer suspeitas de um relacionamento extraconjugal. Então Davi pecou. Um homem segundo o coração de Deus pecou, e pecou muito. Hoje vemos líderes, pastores que acreditam que foram chamados por Deus, e de fato muitos deles foram, mas acham que por isso nunca pecarão. Todos nós somos falhos, somos pecadores, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que nós venhamos reconhecer os nossos pecados, os nossos erros diante de Deus, e se for o caso até mesmo diante dos homens. Importa que nós venhamos entrar nas mansões celestiais pelas portas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, e lembre-se, o Senhor está sempre pronto para te perdoar. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, e tenha uma boa aula. Tchau!